Muito boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de História com o professor Veríssimo Guedes, do Colégio Externato Santa Clara. É sempre uma honra e um privilégio estar com vocês. Vocês que me dão o presente da companhia desde que faziam o 7º ano. Já estamos no 2º ano do ensino médio, e para quem achou que não ia durar, está morrendo de raiva. Então vamos lá, meus amores, vamos juntos para mais uma aula maravilhosa. Vamos falar aqui do assunto do simulado de vocês nesse bimestre. Vamos falar de Segunda Guerra Mundial. Vamos ver como é que estava o mundo pós-Primeira Guerra, como é que estava aquele emboloado todo lá, formação dos estados totalitários, né? O Führer, Hitler e o Duce, o Mussolini. E vamos ver também como é que isso está relacionado com mais uma guerra no mundo. Os caras não tinham terminado nem a primeira ainda, já veio a segunda. Meu Deus do céu. Parece a vida de Shelby, né? Dos Peaky Blinders, é uma pancada depois da outra. Assim é o mundo, né? Período entre guerras, o que rola entre a primeira e a segunda, né? E a primeira que na época ninguém chamava nem de primeira, né? Chamava a Grande Guerra. Quem era doido de imaginar outra bomba dessa? Aí veio a segunda, por isso que a gente chama ela de primeira, né? Acho que está claro isso para vocês, né? Vamos lá. Acontecimentos que marcaram a Alemanha no período entre guerras. Sanções econômicas e sociais impostas aos alemães pelo Tratado de Versalhes, em 1919, considerados por eles uma humilhação. Se a França, Estados Unidos e Inglaterra imaginam o que ia dar esse tratado, eles nem teriam fechado ele, mas é assim, né? Grande Depressão de 1929 provocou um desemprego recorde e a insatisfação popular. Isso começou por quê? Quebra da Bolsa de Valores de Nova York devido à superprodução, lei da oferta e da procura, muitos produtos à venda, pouca gente compra, preço cai. Preço caiu, ação da Bolsa caiu, inflação subiu, desemprego na estratosfera e tome crise pelo mundo. Adolf Hitler, uma das características da Segunda Guerra, né? Diz que 2 palavras resumem os motivos da Segunda Guerra. Adolf e Hitler, ele mesmo. Líder do Partido Nazista, foi nomeado chanceler da Alemanha em 1933. Iniciava a ditadura nazista no país. Mas, voltando um pouco, quando termina a Primeira Guerra Mundial, se instala uma crise na Europa, né? Os países arrasados pela Primeira Guerra tentam se reconstruir, se reerguer. Os anos 20 são conhecidos como os anos loucos. As pessoas viravam a noite nos bailes com medo que o mundo se acabasse por meio de outra guerra. Tentavam viver da forma mais intensa possível. Embalados pelo jazz e pelo charleston. Mulheres com cabelos curtos, buscando mudanças. Ganha força o movimento de busca pela emancipação da mulher, pelos seus direitos. Muitos deles conquistados durante a guerra e depois retirados. Trabalharam pra caramba durante a guerra e agora queria que elas voltassem a ser recatadas e do lar. Só que não, né, amores? Além disso, gente, vai se criar nesse momento uma crise do sistema capitalista e democrático liberal. As pessoas não acreditam mais nessas instituições. Tudo isso piora, é posto em xeque, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, que vai gerar um efeito dominó, um efeito cascata, nas principais economias do mundo. E isso vai favorecer a formação de estados totalitários. Todo esse contexto pós-Primeira Guerra favorece a formação de estados totalitários, centralizados, como com Mussolini na Itália, com Hitler na Alemanha, stalinismo na União Soviética, Franco e o franquismo na Espanha, salazarismo em Portugal, maoísmo na China, até depois da Segunda Guerra já, e aqui o Estado Novo com Getúlio. É uma onda, um fenômeno que vai se espalhando. Dentre eles se destacam como os piores o nazismo, o fascismo e o stalinismo. Não que os outros não tenham tido seus lados ruins, também tiveram. E aí, ó, com a chegada de Hitler ao poder como chanceler, né, nas eleições de 32, o partido nazista obtém muitos votos e chega a ocupar 1/3 do parlamento. No ano seguinte, Hitler, que era o líder do partido, é convidado a ser chanceler. Depois, oportunamente, o presidente da Alemanha morre e ele assume os 2 cargos. Bota fogo no parlamento e coloca a culpa nos comunistas. E aí começa. Hitler defendia as ideias como força, expansionismo militar, supremacia da nação e superioridade da raça ariana, supremacia branca, né? E ele vai começar a desobedecer o Tratado de Versalhes e tudo aquilo que ele impunha.
O Führer, o líder, encarnava a figura do líder carismático, que tinha condições de superar a crise e permitir o renascimento nacional. Parte da população alemã, que rechaçava o nazismo, passou a aceitá-lo quando o Terceiro Reich conseguiu retomar o crescimento econômico e reduzir o desemprego. Meus amores. Rumo à guerra total. Em 1935, Hitler iniciou sua política expansionista e a militarização do Estado alemão, contrariando determinações do Tratado de Versalhes. França e Grã-Bretanha permaneceram neutras, possivelmente por causa das lembranças da Primeira Guerra e a intenção de frear o comunismo. França e Inglaterra ficaram olhando, apáticas, o fato da Alemanha desobedecer um após o outro às determinações do Tratado de Versalhes, criando um exército, investindo em armamento, e eles não estavam nem aí. Por quê? Eles tinham um sonho astral e doentio de que Hitler se virasse contra Stalin e os dois se destruíssem numa guerra. Só que nada disso aconteceu, né? Em 39, e finalzinho de 38, início para 39, ele assina um pacto de não agressão com Stalin e divide a Polônia entre si. Aí era tarde, né? Quando Inglaterra e França acordaram, Hitler já estava poderoso, bombando, 10/10, o bichão das galáxias. Aí não adiantou fazer chargezinha dos dois casando, não. O pau cantou, né? Então vamos ver aqui, ó. Olha essa linha de tempo que vai de 35 a 39. Restabelecimento da Força Aérea Alemã, desobediência ao Tratado de Versalhes. Ocupação da região da Renânia, desobediência ao Tratado de Versalhes. Itália e Alemanha estabelecem o eixo Roma-Berlim, desobedecendo. A Alemanha anexa a Áustria, desobedeceu de novo. Hitler reivindica os Sudetos, obtendo eles na Conferência de Munique. Tá bom, Alemanha, pega os Sudetos, mas se aquieta. Se aquieta uma pinóia. Assinado o Pacto Nazi-Soviético de Não Agressão. A Alemanha anexa regiões da Morávia e Boêmia. E, para completar, tropas alemãs invadem a Polônia em 1939, e a Inglaterra e França declaram guerra a ela, e ela diz, não estou nem aí, vamos pro pau comigo. E começa a guerra. A expansão nazista na Europa. Entre 1939 e 1941, a Alemanha invadiu e ocupou vários países. Na Europa Ocidental, teve a invasão e ocupação da Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Dinamarca e Noruega. A operação de conquista da França representava uma revanche pelo Tratado de Versalhes e a ocupação de um país militarmente importante. A França foi dividida em dois setores. O norte ficou sob o controle alemão e o sul manteve livre-se, entre aspas, porque era um livre, mas era um estado fantoche alemão. E olha que incrível, Hitler obrigou a França a assinar o Tratado de Rendição no mesmo trem em que tinha sido assinado o Tratado de Versalhes. É uma vingança, um prato que se comeu frio, com requintes de crueldade. Já na Europa Oriental, os países conquistados foram Polônia, Bulgária, Iugoslávia e Grécia. E havia planos de conquistar a União Soviética. Planos esses que foram colocados em prática em junho de 1941 com a Operação Barbarossa. O Hitler assinou um tratado com Stalin, vem cá, nós somos irmão parceiro, mas por trás ele estava mandando um só que não na galera, né, meu irmão? Vai ter a Operação Barbarossa. Hitlinho, seu plano era até legal, conquistar a Europa Ocidental com a Blitzkrieg, Guerra Relâmpago, e depois voltar sua atenção para o Estado Vital, a União Soviética, a mamãe Rússia, lá tinha muita terra para agricultura, gás natural, petróleo, ferro, tudo de boa. Ainda tinha os povos eslavos para escravizar, que ele tinha o maior nojo da galera de lá. O problema é que ele não estudou história, ele não viu que o Napoleão levou fumo, ou melhor, frio, quando invadiu a Rússia. E o Hitler vai ser do mesmo jeito, como a gente vai ver, né? Mas vamos lá, vamos por partes. A estratégia alemã, a Blitzkrieg, Guerra Relâmpago, que consistia em tomar rapidamente regiões com apoio simultâneo de tanques de guerra, frotas de aviões e combate terrestre, passava como um rolo compressor. Os alemães fracassaram na invasão à Grã-Bretanha. Assim, a Alemanha vai se voltar à Europa. Mas por que ele fracassou na Grã-Bretanha? Será que é porque é uma ilha?
Será que é porque os ingleses tinham uma esquadra naval poderosa, o radar? E será que é porque o Winston Churchill, primeiro-ministro na época, não deixou a moral dos ingleses abater e não se rendeu hora nenhuma? Acho que é a soma de tudo. E veio aí também a guerra no Pacífico. Após a Revolução Meiji, lá no século XIX, o Japão modernizou sua economia. A necessidade de recursos naturais levou o país a expandir-se sobre seus vizinhos asiáticos. Em 1931, o Japão iniciou sua política expansionista, ocupando a Manchúria, Xangai, Nanquim e o sudeste da China. Os Estados Unidos reagiram à expansão japonesa, impondo-lhes um embargo comercial. Mas aí, o Japão assina o acordo com a Itália, agora fazendo parte do eixo. Roma, Berlim, Tóquio. O eixo. E aí, galerinha, em 1941, quando a Alemanha estava encontrando resistência tanto dos ingleses e agora também na invasão da União Soviética, o Japão vai ajudar a Alemanha na guerra. Sabe como é que o Japão ajuda a Alemanha na guerra? Atacando a base dos Estados Unidos. Agora me diga como isso ajudou a Alemanha. Os Estados Unidos nem estavam na guerra, gente. Pois é. A Alemanha, Itália e Japão formavam o bloco dos países do eixo. E em 1941, o Japão ataca a base aérea norte-americana em Pearl Harbor, no Havaí. Um ataque que provoca a entrada dos Estados Unidos na guerra. A Alemanha e Itália vão declarar guerra aos Estados Unidos. A entrada dos Estados Unidos na guerra significou um reforço ao bloco dos países aliados. E que reforço, hein? O Roosevelt cuspindo fogo. Japão e Estados Unidos na guerra. Os japoneses conquistaram diversas regiões da Ásia entre 1941 e 1942. Com isso, garantiram suprimentos de petróleo, borracha e outras matérias-primas. Na Batalha de Midway, os norte-americanos foram vitoriosos. A partir daí, a superioridade técnica e industrial dos Estados Unidos pesou contra o Japão. Os Estados Unidos. A guerra causou um impacto positivo na economia, marcando o fim do período da Grande Depressão e a retomada da expansão econômica. Deu uma motivada nos estadunidenses. Surgimento de novos postos de trabalho, aumento do consumo e da renda per capita da população. Com os homens na guerra, as mulheres passaram a ocupar os postos de trabalho. Olha aquilo que eu estava dizendo a vocês no começo. É comum nas guerras as mulheres terem a oportunidade de emprego. Aí quando a guerra passa, queria que elas voltassem para o lar. E elas disseram, não, aqui não, vai ter treta. Japão. A economia de guerra era marcada pela escassez. Havia principalmente falta de comida. Ocorreram surtos de doenças e os bombardeiros dos Estados Unidos agravavam o problema da falta de alimentos. É terrível, né? O espaço vital e a Operação Barbarossa. A ideologia nazista defendia o princípio do espaço vital. A nação alemã devia ocupar um vasto território para desenvolver plenamente o seu potencial. Hitler pretendia se apossar de riquezas industriais, agrícolas e petrolíferas da União Soviética e eliminar as cidades. E escravizar o povo, tá? Lembre-se desse detalhe. Em junho de 1941, a União Soviética foi invadida por soldados do eixo na chamada Operação Barbarossa. Na época, o exército soviético estava desguarnecido e despreparado, devido a perseguições oficiais praticadas pelo regime stalinista. Terrível no começo. Uma guerra longa e a Batalha de Stalingrado. Fazia parte dos planos nazistas atacar a União Soviética em 3 frentes. Leningrado, alvo ideológico, né, a cidade de Lenin, Moscou, alvo político, e Kiev, o alvo econômico. Os alemães encontraram inúmeras dificuldades que tornou a guerra mais longa do que haviam previsto, como o frio rigoroso, as tropas alemãs marchavam mais lentamente, a falta de estradas e as chuvas dificultavam ainda mais o avanço dos soldados, a tática de terra arrasada, né, adotada por Stalin, determinava que os camponeses abandonassem suas casas e queimassem as plantações, para dificultar a sobrevivência dos alemães. Na Batalha de Stalingrado, a população envolveu-se obstinadamente na defesa da cidade contra a invasão alemã. Era uma coisa de vida ou morte, era todo mundo, era a mulher, a criança, cachorro, papagaio, até os gatos estavam pegando em arma para lutar contra os alemães, né? No início de 1943, os oficiais alemães que comandavam a operação acabaram se rendendo. A derrota alemã na Batalha de Stalingrado
marcou o início da grande virada da Segunda Guerra Mundial, em benefício dos aliados. Os 4 anos de batalhas na União Soviética acarretaram a destruição de cidades, aldeias, igrejas e ferrovias, e a morte de milhões de pessoas. Mas vejam só, o fato deles terem ficado perdendo tempo, em vez de tomar logo Moscou, em Leningrado e Stalingrado, o que deu isso? Mesmo estando em guerra contra o eixo, o Japão não ataca de modo algum a União Soviética. Quando eles percebem isso, eles pegam os soldados da Sibéria, os caras bravos, sobrevivendo num terreno extremamente hostil e frio, e dizem, podem vir para cá. E junto com a galera da Sibéria, veio o general Inverno. E aí, Alemanha, pernas para que te quero. Resistência contra o nazismo e política alemã. Em 1942, em praticamente todos os países ocupados pelos alemães, organizou-se a resistência civil contra o invasor. E aqui eu quero dizer a vocês que a resistência se chamava partisanos, os partisanos da versão Bela Tchau que vocês conhecem pela Casa de Papel. Homens, mulheres que pegaram em armas, lutando contra os invasores alemães. E tem um grupo que eu quero chamar a atenção de vocês, que são as bruxas, né? Minha aluna Tarsila. Essas mulheres usavam bombas contra os nazistas e ficaram conhecidas por esse nome porque elas chegavam à noite de forma silenciosa e eles não conseguiam nem ouvir sua chegada. Quando perceber, era tarde. Por isso que tem uma frase que diz que na guerra e no amor, a mulher é sempre mais bárbara do que o homem. Conforme crescia o terror e a dominação do regime nazista, crescia também a resistência, os partisanos. Na França, destacaram-se os franco-atiradores e partisans da mão de obra imigrada. Em 1944, os militantes desses movimentos foram presos e fuzilados. Na Noruega, membros da força ativista sabotaram ferrovias e ajudaram a deslocar milhares de judeus para a Suécia, país que se manteve neutro no conflito. Na Iugoslávia, a resistência civil organizou-se em forma de guerrilha. E a partir de 1943, comandados pelo Marechal Tito, os guerrilheiros comunistas atuaram estrategicamente em ações militares. A atuação dos guerrilheiros foi decisiva para a derrota dos alemães na região. Para financiar o esforço de guerra alemão, tornou-se comum o saque de bens de famílias judias, instituições culturais públicas e privadas no território ocupado pelos nazistas. Eles roubavam tudo. Os alemães obrigavam a população civil dos países ocupados a trabalhar em regime forçado, na produção de peças e de equipamentos que alimentavam a máquina de guerra do Estado nazista. Dia D e vitória dos aliados. A Operação Overlord, mais conhecida como Dia D, ocorreu com o desembarque de tropas aliadas na Normandia, no norte da França, em junho de 1944. A operação abriu uma nova frente para a retomada gradual da Europa Ocidental pelos aliados. Na frente oriental, os russos avançavam em direção a Berlim e recebiam apoio dos aliados que bombardeavam cidades alemãs. Em abril de 1945, os soviéticos tomaram Berlim e em 30 de abril, Hitler suicidou-se. E em 2 de maio, a Alemanha assinou a rendição incondicional. Vejam que quem chegou para a Alemanha foi o Exército Vermelho Soviético, né? Que veio como um rolo compressor desde o leste europeu até chegar à Alemanha. Os japoneses, e isso também Mussolini já tinha sido morto, viu, gente? Pelos partisanos, fuzilados. Porém, os japoneses resistiam no Pacífico. Com o intuito de frear o Japão e reafirmar sua supremacia bélica diante dos soviéticos, os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas sobre o Japão. Uma em Hiroshima, Little Boy, e outra em Nagasaki, o Fat Man. E olha, gente, além de querer derrotar os japoneses, também queria mostrar à União Soviética que tinha poder. E esse é considerado um dos grandes crimes da Segunda Guerra Mundial e que nunca foi julgado, né? Porque os Estados Unidos faz parte do grupinho que venceu. Estão impunes até hoje. Os ataques nucleares norte-americanos levaram à capitulação do governo japonês. Terminava a Segunda Guerra Mundial. Guerra e tecnologia. Em poucos segundos, a bomba atômica lançada sobre Hiroshima destruiu quase toda a cidade, matando 78 mil dos seus 250 mil habitantes. Os sobreviventes sofreram queimaduras ou foram atingidos pela radiação,
que causava câncer e alterações genéticas, entre outras consequências. O objetivo inicial do uso da tecnologia na guerra era arrasar os alvos militares, mas à medida que a guerra recrudesceu, os bombardeiros aéreos foram utilizados também para matar civis. Na Segunda Guerra Mundial, todo o potencial tecnológico acumulado pelo ser humano foi utilizado para fins militares ou para destruição em massa, causando a morte de cerca de 55 milhões de pessoas. No entanto, houve redução dos óbitos causados por ferimentos leves, devido aos avanços da medicina, tais como o aprimoramento de técnicas cirúrgicas e a descoberta da penicilina. E a gente finaliza. Com o final da Segunda Guerra Mundial, teve a criação dos direitos humanos, para que nunca mais se visse na história da humanidade os horrores, como o do Holocausto judeu imposto pelos nazistas, né? Terrível. Além disso, a criação da ONU, Organização das Nações Unidas, e o início da Guerra Fria. O Brasil também participou da Segunda Guerra Mundial, mandou soldados da FEB lutar na Itália contra os nazistas, conquistaram vitórias importantes em Turim e Monte Castelo. Eram 25 mil homens da FEB e 900 da FAB. E mesmo que o Getúlio tenha dito que era mais fácil uma cobra fumar que o Brasil ir para a guerra, quando ele fez a negociação e os Estados Unidos deu a tecnologia de siderurgia, ele foi para a guerra. E o símbolo da FEB era uma cobra fumando, para mostrar que o Brasil estava nessa. E noutras. Encerrando a gravação.